Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Gilberto Júnior e seja bem-vindo a Devoções, uma vida com Deus. Quantos aqui já ouviram dizer: a mulher sábia edifica a sua casa? Talvez esse seja um dos textos mais lidos pelas mulheres, mais falado com relação a edificar a sua casa. E esse texto está em Provérbios, capítulo 14. Ele é bíblico, é palavra de Deus. E diz exatamente assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Você certamente estava pensando que eu ia falar sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. Mas hoje eu quero falar sobre o homem prudente. Este edifica a sua casa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o desafio de hoje para nós que estamos aqui no Devoções, uma vida com Deus, é a gente falar a respeito desse texto aqui. 2 homens ouviram a palavra. 2 homens ouviram os ensinamentos. Existiam 2 homens, um era o prudente e o outro era o imprudente. E qual é a diferença do homem prudente para o imprudente? Qual é a diferença do homem que vai edificar a sua casa e o homem que vai destruir a sua casa? É que o imprudente é aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica. Existem muitas pessoas que não ouvem a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, mas não são tratadas como um imprudente. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica, esses são os imprudentes, irmãos. Só que Deus não chamou nem eu, nem você para fazer parte dos imprudentes. Deus nos chamou para sermos prudentes. E o prudente é aquele que ouve a palavra de Deus. Ele não perde a oportunidade de ler a palavra. Ele não perde a oportunidade de ouvir a palavra. Ele não perde a oportunidade de aprender a palavra. E tão importante quanto ouvir a palavra é praticar a palavra. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: não sedes apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Então, homem prudente, que edifica a sua casa, continue ouvindo a palavra de Deus. Continue praticando a palavra de Deus. Porque aquele que ouve e pratica, esse é o prudente. O dia mau vai vir, a chuva vai vir, os rios vão transbordar, o vento vai bater com ímpeto contra a sua porta, mas a sua casa permanecerá intacta. Por quê? Porque dentro dela tem um homem prudente, cheio da palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. A mulher sábia edifica a sua casa e o homem prudente também edifica a sua casa. Deus abençoe, em nome de Jesus.